Bom, então, hoje eu vou ter a alegria de falar de um livro super importante, que é o livro O Método de Bateria, do Jenny Krupa. Foi o primeiro livro de bateria escrito para sete de batera, né. Inclusive o Jenny Krupa, ele que introduziu uma série de coisas que nós temos hoje no set. Então, praticamente o set está como o Jenny Krupa deixou. Esse tom aqui, por exemplo, foi uma inovação trazida por ele. O Jenny Krupa ele nasceu em Chicago, em 1909, em meio a uma grande efervescência cultural, musical, né. Em 35 ele foi tocar na banda do Ben Goodman. 38, além de publicar o livro, ele tornou-se band leader, ou seja, ele montou a sua própria banda, né? Ele tornou-se literalmente líder de banda. E antes disso, em Nova York, ele foi estudar com Muller, o mesmo Muller da famosa técnica Muller, né? E ele entra numa questão no livro, vamos ver um pouquinho mais adiante, de pinça de baqueta, que diverge um pouco da chamada técnica Muller. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Mas é um ponto interessante ele ter estudado com Muller. Bom, então, ele começa o livro falando da importância do pad. O que é o pad? É essa borrachinha aqui, tá? A borrachinha, ele coloca umas fotos, não é exatamente esse pad. É um padzinho quadrado, eu te convido a olhar o livro, a ler o livro, e é um padzinho quadrado, um pouco tombado para simular a posição da caixa que ele usava, tá? Mas fato é que ele fala da importância do pad, principalmente por não ter influência sonora. E aí, um baterista mais iniciante, segundo ele descreve no livro, não desvia a atenção com o som produzido pelo tambor. E aí ele consegue pôr mais atenção na questão da coordenação motora, dos movimentos, no desenvolvimento da resistência muscular. Então, o pad, além da portabilidade, de você levar para outros lugares, o pad é muito importante, né, para o desenvolvimento da técnica de mãos. Bom, então, ele fala depois de baqueta, ele fala que usa hickory, que gosta da madeira hickory, né, que é uma madeira que nós não temos aqui no Brasil. Me parece um modelo do tipo 5A, ele não especifica que é uma 5A, mas pela descrição que ele faz, me parece. Uma coisa que ele fala que é importante, importantíssimo, o equilíbrio da baqueta no sentido dela ser reta, ela não estar empenada. E o equilíbrio no par. Então, assim, as duas baquetas terem o mesmo tamanho e o mesmo peso, a mesma massa, né? Além de, como eu já disse, dela não estar, nenhuma delas está empenada. Então, elas estarem retinhas, com o mesmo peso, equilibradas entre si, né? Bom, aí ele entra numa parte assim de segurar, como segurar a baqueta. E uma coisa super interessante que ele nos coloca, assim, que é para desenvolver a mão esquerda primeiro. Então, primeiro a gente desenvolve a mão esquerda, depois a direita. Então, desenvolve as duas mãos separadamente para depois desenvolver em conjunto. E aí leva em consideração o traditional grip, que é a forma de segurar a baqueta que ele usava e que a maioria, a grande maioria dos bateristas da época usava, né? Então, o que seria o traditional grip? A pegada tradicional é essa aqui, e aí ele mostra como fazer isso e tudo mais. Mas uma coisa que ele, antes de falar um pouco do traditional grip, uma coisa que ele fala que é fundamental para todo baterista, às vezes a gente acaba esquecendo, mesmo um baterista que já toca há mais tempo, que é importante ter firmeza na hora de segurar a baqueta, mas também é importante estar relaxado, né? Então, você está com a postura firme, mas descontraído, você não está tensionando, segurando a baqueta tensionado, as pernas tensionadas, não. Então, uma postura cômoda e confortável no instrumento, tá? É, uma outra coisa fundamental que ele fala, fundamental, que eu comecei a levar a sério
a partir de um determinado período da minha vida, assim, de baterista, que é a questão de desenvolver uma certa ambidestria. Eu sou destro, tá? Então a minha mão esquerda, naturalmente, ela é mais descoordenada do que a mão direita. Então uma coisa que eu comecei a desenvolver, independente de estar tocando bateria, é começar a usar a minha mão esquerda no dia a dia com tarefas simples, tipo abrir porta, abrir lata, é um pouquinho mais complicado, não é tão simples, mas pequenos detalhes, manusear qualquer coisa, abrir porta, acender lâmpada, né? Apertar o interruptor da lâmpada para acender, enfim, tudo que a gente puder fazer com a mão esquerda acaba sendo bom, porque eu vou acabar desenvolvendo esse lado, né? E deixando ele mais ativo. Então, na hora que eu for tocar bateria, isso vai acabar se refletindo. Inclusive, uma coisa muito importante que ele fala também, ele coloca todos os exercícios que ele coloca no livro, ou quase todos, ele coloca começando com a mão esquerda sempre. O que é interessante, porque deixa a mão esquerda mais afiada. Se a gente pensar que existe uma tendência da gente tocar mais forte em cima das cabeças de tempo, né, ou em cima dos pulsos, e a considerar que eu, por exemplo, sou destro, a tendência é que a mão esquerda ela vai ficar sempre um pouco para trás, acompanhando a mão direita. E o que ele faz é inverter isso. Se eu coloco a mão esquerda liderando, seria mais ou menos isso, eu vou mudar um pouquinho essa coisa que já é um pouco automática do destro, tá? O canhoto já tem isso mais naturalmente, né? A considerar que o mundo é feito para os destros, então acaba que o canhoto ele é obrigado a conviver com uma série de coisas que são feitas para destro, tá bom? Bom, seguindo adiante, ele não separa em capítulos o método, ele vai colocando os assuntos, os tópicos. Eu falei que eu ia descrever um pouquinho o traditional grip. Tem uma foto assim, que para mim é clássica da bola de beisebol. Então ele fala qual que é a posição da mão para segurar um traditional, né? Então você imagina que está segurando uma bola de beisebol, no caso ele tem uma foto com a bola de beisebol. E aí você coloca a baqueta aqui, entre o polegar, nessa dobrinha aqui, né? O polegar. E coloco entre o dedo médio e o dedo anelar, tá? Nessa posição aqui. Não sei se dá para enxergar legal. E eu vou ter esse movimento. O que acontece? Tem muitas pessoas que tendem a apertar assim, ou deixar aberto demais. Então, por isso que ele dá o exemplo da bola de beisebol, acaba sendo interessante, porque não é nem a mão muito aberta e nem a mão muito fechada. É um meio termo aqui, de modo que fica confortável, tá? E esse dedo aqui é que vai comandar, não o dedo médio, tá? Legal? Bom, e aí ele fala da mão direita. Aí vamos voltar naquele assunto lá do início, do Muller. Técnica Muller, para quem não sabe, ou a pinça Muller, né? Vamos falar assim, ela foi muito difundida, assim, há mais ou menos uns 20 anos atrás, por grandes bateristas como o Jim Chapin, e falavam que o Muller, que era esse grande professor, que foi professor do Gene Krupa, ele ensinou essa pinça um pouco diferente do que ele coloca no livro, no próprio livro, né, do Gene Krupa. A pinça que o Gene Krupa propõe é essa aqui, tá? Então eu tenho o indicador e o polegar. E aí essa aqui é a confusão, porque a técnica Muller é uma outra pinça, tá? Mas nós não vamos falar da técnica Muller aqui, nós vamos falar da técnica do Gene Krupa, que ele coloca no livro, que é essa pinça aqui do polegar e do indicador. Então nós vamos fazer isso aqui, tá? Vamos chapar o polegar aqui
primeira dobrinha do dedo indicador. E aqui é que nós vamos concentrar a força, tá? Os outros dedos vêm suavemente. Então, inicialmente, a gente vai usar punhos. Movimento como uma engrenagem, tá vendo? Eu gosto de fazer isso aqui. Palma da mão para baixo, usando só punho. Traditional grip. O cotovelo não entra assim, né? Não tem esse movimento. Então, vou fazer um movimento só de punho. E uma coisa interessantíssima que ele coloca. A mão ociosa sempre para o alto. Essa é a expressão que ele usa. Mão ociosa para cima ou para o alto. Então, se eu toquei com a mão direita, a mão esquerda já prepara para tocar. Isso é fundamental. Ele coloca que esse é um dos pontos mais importantes em rudimento, tá? E aí ele propõe um exercício, que é um exercício bem simples, mas muito funcional, que é tocar um toque por mão, por vez, depois 2, depois 3, depois 4. E tem uma coisa legal que eu gosto de usar, que é o seguinte: treinar sempre o 4 como uma espécie de limite. Então, por exemplo, eu gosto de treinar o duplo, que é 2 para cada, a partir da velocidade máxima que eu consigo do 4. Então, por exemplo, se eu conseguir isso aqui como velocidade máxima no meu 4 para cada lado, vamos supor que seja isso, né? Aí eu vou começar o duplo aqui. E vou aumentando. Tá bom? Mais para frente um pouquinho, vamos falar sobre rulo, que ele fala sobre rulo, e vamos destacar alguns detalhes, tá? E aí depois, igual eu falei, não tem capítulos o livro, mas aí ele entra num outro tópico, que é de rudimentos da música. Esse ponto, ele é fundamental, porque ali ele fala sobre notação musical, sobre figuras rítmicas, ele explica sobre fórmula de compasso, né, ou métrica. Ele fala sobre abreviaturas, então formas de escrever as coisas. Então, assim, é uma parte super completa de notação musical para baterista. Então eu recomendo, se você não quiser estudar esse livro, literalmente, pegar, fazer todos os exercícios do livro, eu confesso que eu também não fiz todos os exercícios do livro. As últimas partes eu não fiz. Tem algumas transcrições e a parte de set de batera mesmo eu não fiz. Mas, assim, como livro de consulta, é fundamental, é fantástico. O que seria o livro de consulta que eu estou me referindo? Tem uma dúvida de como escreve determinada coisa? Vai lá e olha. Tá? Então, é um livro muito bom para consulta também. Ele entra numa parte de leitura, e aí, se você abrir lá a parte de leitura, você vai ver que tem uma série de coisas começando com a mão esquerda. Então, assim, você vê que ele leva muito a sério essa coisa de colocar a mão esquerda para liderar, para desenvolver a ambidestria, né? Então, eu recomendo que você vá lá, dê uma olhada, dê uma estudadinha, tenha esse material para consulta, igual a gente conversou, e faça as leituras, que as leituras são bem legais também. Bom, dito tudo isso, eu vou entrar agora na parte que eu acho que, assim, é a que mais me chama a atenção no livro. O livro todo é fantástico, mas essa parte realmente mudou a minha forma de tocar bateria, que seria a técnica de upstroke, downstroke. O que seria isso? Resumidamente, a técnica de upstroke e downstroke é a técnica que a gente usa para tocar notas acentuadas.
E qual que é a movimentação que a gente faz para isso? Usando o braço. Na verdade, o movimento é de ombro, né? Mas aí eu uso o braço para tocar. Então, eu consigo fazer isso de maneira coordenada, através dessa técnica. E ele dá um passo a passo super legal para a gente. E aí ele fala que o upstroke, o que é o upstroke? É um movimento de subida. Só que eu não só levanto o braço, subo o braço de qualquer maneira. Eu subo o braço e aproveito para tocar. Então tem uma economia aqui de movimento, uma otimização de movimento, tá? Então tem um exercício que ele passa, dá uma olhadinha lá no livro, é muita coisa, né? Então eu estou tentando fazer assim, um apanhado geral das coisas que eu estudei, e mesmo assim acaba que é muito precário, por isso que eu recomendo ir no livro, que é a fonte mesmo, né, desse conhecimento. Então a técnica de upstroke, tem um exercício que ele faz, como eu ia dizendo, que seria tap, tap é toque, né? Um toquezinho. Então seria tap, tap, up. Percebe? Que aqui eu tenho um movimento de cotovelo. Tap, tap, up. Tap, tap, up. Mesma coisa para a mão direita. Tap, tap, up. Tap, tap, up. Ah, mas eu quero usar matched grip, que é a pegada igualada. Eu não uso traditional grip. Não tem problema. Você vai fazer como na mão direita. Aliás, para tudo. Esse livro todo você pode fazer com matched grip, não tem problema algum. 1, 2, 3. Tap, tap, up. Percebe? Eu levanto o cotovelo e a baqueta esbarra. Upstroke, downstroke. E ele fala mais, ele fala que um movimento não existe sem o outro. Sem o outro qual? O downstroke. Então, se eu estou levantando meu braço, é para depois ele cair. Como diz aquela frase, aquele ditado, tudo que sobe desce, né? Então aqui, nós vamos cair. E aí tem um movimento coordenado que é down, up, tap, down, up, tap, down, up, tap. Se eu for acelerando esse movimento, down, up, tap, down. Eu consigo triplets. E ele muda o lugar do acento também. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu toquei na segunda parte do triplet. Né? Agora na terceira. 3, 4. 1. Então, observe que a primeira batida já é o upstroke, porque eu tenho que preparar para o downstroke. À medida que eu vou aumentando o andamento, eu diminuo a amplitude do movimento, tá bom? Isso é natural. E aí ele aplica isso para paradiddles. Down, up, tap, tap, down, up, tap, tap, down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. Paradiddles duplos e triplos. Sempre com esse movimento. Tá legal? Mudou a minha vida de baterista. Eu recomendo você, principalmente você que quer tirar mais som do tambor, dos pratos, se você investir um tempo nessa técnica, na prática dessa técnica, você vai tirar uma outra sonoridade, uma sonoridade mais bonita, mais limpa e mais forte do seu instrumento. Tá? Então compensa muito. Além do que, acaba que a gente vai criar uma desenvoltura para tocar nos pratos, em outros tambores, além da caixa. Tá? Então vou conseguir mais volume, uma movimentação melhor no set de bateria. Vai lá. Pega o livro
dá uma malhadinha nisso, vale a pena. Bom, encerrando esse tópico, ele passa para os rolos. Aí fica um pouquinho diferente, assim. Diferente em qual sentido? A gente tinha falado de 1 para cada, 2 para cada, mais para trás, né? Ele fala disso no livro antes. Só que ele fala basicamente em movimento de punho. Agora, ele fala de... O que seria um rolo? Rolos seriam movimentos rápidos que dá uma espécie de sustain mesmo para a nota. Então ele descreve isso, ele fala, o rolo é uma maneira de sustentar uma nota, porque o som do tambor, ele é um som seco. O som da caixa é um som seco. Então, se eu toco numa velocidade muito alta e mantenho isso, de modo a parecer que eu estou produzindo uma rolagem mesmo, é uma maneira de sustentar a nota. Eu acho essa explicação super legal. Uma coisa, às vezes, que a gente percebe pela intuição, mas ele coloca de uma maneira muito clara. Não só esse assunto, mas vários outros. E aí ele fala do simples e do papamama. E aí uma coisa interessante, é claro que vai ficar muito resumido, mas lendo o livro, praticando, buscando um bom professor, a gente tem mais clareza disso, tá? Mas basicamente, eu tenho simples tocado com punho, e à medida que eu começo a usar rebote, eu tenho papamama. E esse impulso que eu tenho para o segundo toque, ele chama de bounce. Como eu uso essa técnica aqui de pinça, que o próprio Gene Krupa propõe no livro dele, acaba que o meu bounce está muito aqui. Mas está nos outros dedos também. Então ele coloca isso na explicação dele, que eu tenho o primeiro toque de punho, e o segundo movimento, eu potencializo o rebote com esse aperto dos dedos. E aí eu consigo já fazer uma transição para o rolo. Tá? E aí eu tenho um rolo duplo. Então, um exercício que é legal de fazer, você pode fazer, vamos fazer nos moldes que ele propõe, por exemplo, se eu fizer em semicolcheia, 1, 2, 3, 4, dobrei, desculpa, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dobrei. Você pode fazer com colcheia. Aí eu faço colcheia, toque simples, semicolcheia no duplo, dobrando, porque aí eu vou ter 2 toques por movimento de mão. Então seria 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, dobrei no duplo. 1E, 2E, 3E, 4. 1, 2, 3, 4. Posso fazer isso com triplet. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Certo? É isso. Depois ele fala de rolos, assim, rolos de 5, rolos de 7, rolos de 9. Eu confesso que eu não estudei essa parte do livro, sabe? Eu estudei rolos de uma outra maneira. Eu estudei rolos através de marchas, de solos. Então tem um livro do Charlie Wilcoxon que eu estudei bastante nele. É uma forma indireta de estudar rolo. Então ele escreve as peças de caixa clara, e ele coloca vários tipos de rolo. É uma maneira de praticar também, tá? No livro dele ele coloca os nomes e coloca o rolo para você praticar, tá? Depois fala de drags, de flans, ou seja, ele está descrevendo os rudimentos, né, que a gente conhece na bateria.
E a parte de flam eu acho muito interessante, porque tem uma explicação que é muito clara e que ajuda muito a gente a tocar, principalmente se você for tocar peça de caixa clara. Sem essa maneira de executar o flam, fica um pouco difícil. Então, qual que é a maneira que ele descreve? Eu tenho aqui as duas mãos, pode ser matched grip, não importa, ou traditional grip, mas usando o punho, eu posiciono uma posição mais alta do que a outra e cai as duas com a mesma velocidade. Naturalmente vai ter um desencontro. Alterno, minha mão esquerda vai estar mais alta do que a direita e caio na mesma velocidade. Para o outro lado. E aí eu vou ter esse efeito de flam. Essa explicação é bem legal. Bom, e aí ele termina essa parte de pad, vamos dizer, ou caixa clara e rudimentos. E aí ele entra numa leitura em estudos para bumbo, leituras para bumbo, para o set de batera e algumas transcrições. Essa parte eu não pratiquei. Muito porque também é de uma linguagem muito específica da época. O que não quer dizer que não seja proveitoso praticar essa parte. Mas é uma linguagem bem específica do swing, daquele tipo de música que se tocava na época. E aí ele põe leituras para bumbo, dentro desse estilo, para set de batera, igual eu disse, que aí tem umas coisas super legais de hi-hat, para quem quer desenvolver esse estilo, vale super a pena. E transcrições de músicas que ficaram muito famosas na época, como Sing Sing Sing, que é uma música que ficou super conhecida, que tem um solo de surdo no início, e bem característica do estilo. Tem transcrições de Caravan, por exemplo, tá? Que vale super a pena tirar também, porque acaba sendo um super aprendizado. Tá? Lembrando que o Jenny Krupa ele era um ícone da época, ele era muito conhecido por não bateristas também. Então virou assim, uma personalidade conhecida do showbiz. Teve filme contando a história dele. Então é uma grande personalidade realmente do mundo da bateria. Produziu essa grande obra, que é importante até os dias de hoje. Traz uma série de técnicas básicas que eu acho que muitas ficaram perdidas no meio do caminho, infelizmente, mas são muito eficientes. Eu recomendo, se você quiser aprimorar sua técnica, dê uma praticada. Os grandes bateristas do mundo passaram por esse livro. E eu tive um professor que falava que quando muita gente importante, grandes bateristas, grandes personalidades de um determinado assunto falam muito de um material, a gente deve prestar atenção. É por isso que eu prestei atenção nesse material, porque eu vi grandes bateristas falando dele e eu comecei a colocar atenção nele. Falei, poxa, se esse cara está falando isso, é porque deve ser bom, é uma ótima referência. E para mim também foi muito bom. Eu aprendi e ainda aprendo muito com esse livro. Toda vez que eu tenho dúvida, eu vou lá, humildemente abro o livro, mesmo porque a gente esquece muita coisa, a parte de nomenclatura, principalmente, eu esqueço muito. Ou até a explicação dele de alguns rudimentos. Num passado eu entendia de uma maneira, hoje quando eu vou ler eu já entendo de uma outra maneira. Então, tem me ajudado muito, eu espero que te ajude também. Obrigado por assistir o vídeo e espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? Paz!